Fala galera da ESEC no Brasil, como vocês estão? Tudo bem? Aqui quem está falando é o Giovanni, eu sou MCO de Manager e responsável pelo Cluster 5 e eu vim do MC Arrasta, tô de chinela, e eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre o GCI 3.0, como que vocês podem estar utilizando essa ferramenta aí a nível local. Mais do que isso, eu queria primeiro falar um pouco sobre o modelo de OD. O modelo de OD nada mais nada menos é o modelo criado para que a gente consiga clarificar o caminho para o crescimento sustentável das entidades da ESEC do Brasil e da ESEC no Brasil como um todo. Dentro dele, a gente divide o nosso modelo em três partes. O primeiro é a parte de diagnóstico. Então, como que a gente consegue fazer o diagnóstico de todas as entidades da ESEC do Brasil de uma forma muito eficiente. O segundo são as estratégias. A partir desse diagnóstico, como que a gente consegue definir as estratégias mais claras e mais eficientes a nível nacional para alavancar os resultados operacionais a partir desses problemas diagnosticados. E por último, o suporte. Como que a gente consegue, a partir desse diagnóstico, a partir dessas estratégias, dar um suporte especializado para cada uma das entidades. Nesse contexto, hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico. Mais do que isso, a gente vai falar sobre o GCI 3.0. O GCI, ele nada mais nada menos é que um index, ou seja, ele avalia as entidades a nível local em dois parâmetros. O primeiro é na saúde organizacional, então quais os indicadores que a gente considera que são mensuráveis muito claras para vocês terem noção do que é uma saúde organizacional nota 10 dentro da ESEC do Brasil, e no caráter operacional, então a gente analisa a eficiência das operações a nível local. Com isso, eles formam duas notas. Então, a primeira nota que a gente pode ver no eixo X é o GHI. O GHI, eles são todos os indicadores que envolvem saúde organizacional. Mais para frente a gente vai ver quais são. O GOI, eles são todos os indicadores que avaliam a saúde operacional do escritório. Então, quão eficiente está sendo suas operações. A gente vai ver esses critérios mais para frente também. Com isso, a gente consegue plotar cada uma dessas bolinhas, que são exemplos aqui de o que são CLs, para que no final do dia a gente consiga ter muito claro uma curva de crescimento aí da ESEC do Brasil, o que a gente espera que vocês estejam realizando a nível local, ou seja, crescendo sua saúde organizacional ao mesmo tempo que as suas operações também crescem. O GCI 3.0 ele vem no intuito de ajudar vocês no diagnóstico de três parâmetros. O primeiro, num dinamismo muito claro, ou seja, que vocês consigam mensalmente olhar quais são os nortes, quais são os pontos de evolução que vocês devem ter nas entidades locais, tanto de saúde quanto de operação. Além disso, a gente quer muito ver quem são as referências, ou seja, a gente quer analisar as performances, ou seja, quem são as referências de CPIs da ESEC do Brasil, tanto em quesito organizacional quanto em quesito operacional, e principalmente por áreas, quem está mandando bem em cada uma das áreas, quem pode ser referência para estar ensinando a ESEC do Brasil a fazer as coisas. E por último, Basic, ou seja, um norte, uma bússola para que você tenha muito claro quais são os parâmetros básicos que você tem que estar olhando todos os meses para garantir que sua entidade é uma entidade sustentável. Agora a gente vai passar para a planilha, que eu vou mostrar para vocês os critérios do GCI 3.0. Aqui a gente pode ver, primeiro começando com o GHI, alguns parâmetros que a gente avalia como sendo os principais indicadores para mensurar uma saúde organizacional de escritório. A gente divide ele em quatro, então membresia, finanças, auditoria e atingimento. A gente acredita que uma entidade consegue entregar todos esses parâmetros, uma entidade de nota 10 e uma entidade de referência no quesito organizacional. Então, de membresia, muito relacionado à XP, então referente à quantidade de membros do CL que já realizou uma XP ou que está approved para a mesma, Team Standards, então aplicação de Team Standards dentro do CL, ciclo de educação, como que vocês estão conseguindo educar a membresia, principalmente relacionando com os quesitos nacionais de educação que a gente tem, e por último os quesitos mais de RH, indicadores mais de RH, que são a retenção e a porcentagem de RH, se a gente está conseguindo reter nossos membros e se a gente está conseguindo ter um RH completo todos os meses. Quando a gente vai para finanças, a gente tem três parâmetros. O primeiro parâmetro é de garantia financeira, ou seja, se caso uma ESEC pare de receber qualquer quantidade de dinheiro em um mês, há quanto tempo ela tem de garantia de que ela conseguir sobreviver sem qualquer tipo de dívida, cobrindo todos os seus custos fixos. O segundo, Finance Standards, para ver a aplicação de finanças dentro do CL. E por último, a evolução de caixa, para ver quanto que a gente está conseguindo evoluir nosso caixa aí dentro da organização e ser sustentável ao mesmo tempo.
O próximo quesito é a auditoria. A auditoria, ele conta com 4 pontos. O primeiro é legal, o segundo qualidade, o terceiro contratos e por último a auditoria de finanças. Todos eles têm um único intuito, ver se a gente está conseguindo cumprir com todas as legalidades a nível local da ESEC, nos escritórios da ESEC do Brasil. Então ele mensura a quantidade de erro de cada uma dessas auditorias. E por último, atingimento, para ver se a gente é uma entidade que está conseguindo cumprir com as promessas, com todo o planejamento que foi feito, e aí mensura quantos por cento do atingimento está sendo alcançado em cada uma das operações. Com isso, a gente fecha nosso ponto de saúde organizacional. Quando a gente fala de operações com o nosso GOI, a gente divide ele em 3 pontos, em Better, em Faster e em More. O Better significa como que a gente está entregando as nossas experiências dentro da ESEC. O Faster é quão rápido a gente está sendo nos nossos processos. E o More é que no final do dia se a gente está fazendo mais intercâmbio ou não. O Better ele tem 2 critérios. Primeiro, o recorde de completed, então é realmente um número absoluto de completed que vai ser mensurado, e também a porcentagem de finished per completed, quantos por cento dos nossos standards a gente está conseguindo entregar e se essa conversão está massa ou não, aí tendo um ideal como 70%. No Faster, essas operações estão sendo rápidas o suficiente. E aí em ODX a gente vai estar analisando principalmente a média de tempo de abordagem. Então com todos os relatórios lá do POD a gente consegue ver se a galera está conseguindo abordar ou não no tempo ideal que a gente considera. A IDV, a gente considera o process time de aplicante a approved. Em ID e IDT, a conversão de open para approved nos últimos 6 meses. No More, vocês podem ver que ele tem um peso um pouquinho maior. Ele tem 3 parâmetros, então o primeiro de Approved e o segundo de Realize, que é muito igual ao de Completed, então ele é baseado no ranking do período avaliado de Completed, então quão longe você está do recorde, então são números absolutos. E por último, a porcentagem de crescimento que você está tendo ao longo dos meses em relação a Approved. Aqui vocês podem acompanhar também nessa planilha, que tem todos os critérios bem explicadinhos, as referências, na parte geral todas as notas, e daí cada aba com as suas notas de cada um dos critérios, dos parâmetros, dos indicadores que devem estar sendo olhados mensalmente. Por último, queria agradecer e deixar meu contato aí, caso alguém tenha alguma dúvida, é só me procurar. Utilizem muito essa ferramenta, eles são os principais indicadores que a gente consegue ver a nível mensal se a entidade está indo para o caminho certo ou não. É isso, muito obrigado.